Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos. Se os vídeos ficarem longos, eu recomendo que acelerem para 1.5 ou 1.65 vezes, fica mais rápido e ainda dá para entender. Hoje eu pretendo falar sobre o acontecimento lamentável, vergonhoso aí, que eu acompanhei um pouco na televisão ontem, que foi o depoimento do Luciano Hang, o velho da Havan, na CPI da palhaçada e da desonestidade, né? Eu fiquei muito indignado olhando a situação, mas é necessário registrar os acontecimentos e analisar com a maior profundidade, o maior alcance possível qual é o contexto cultural, social em que essas barbaridades e essas injustiças estão acontecendo. Então, você vê que hoje a desonestidade intelectual e, vamos dizer, a propensão em manipular os fatos, distorcer a realidade a favor do interesse próprio, a propensão, vamos dizer, o comportamento teatral. Você está interpretando um personagem, você está interpretando ali um papel, defendendo uma mentira, sabendo que aquilo é mentira, mas você acha que aquilo está certo mesmo. Não existe verdade, você tem que lutar pela mentira mesmo, porque a vida é assim, não tem verdade, o que interessa é você se dar bem. Essa é a cultura atual, essa é a cultura que existe hoje em dia. E isso ficou muito evidente no caso lá da entrevista com o velho da Havan na CPI. Porque o mais absurdo, que eu fiquei mais escandalizado foi o momento que o senador lá falou que o Luciano Hang, com tanto dinheiro, ele não podia comprar honestidade. Ele era o rico que achava que o dinheiro poderia comprar tudo, mas não poderia comprar a dignidade. Então o cara ali que sugando dinheiro público ainda e usando a condição de político, de parasita dos recursos públicos para sustentar mentiras na CPI e que, além de tudo, ainda é investigado pelo desvio de não sei quantos milhões lá de uma obra que atrasou, não sei do que, do Amazonas, o cara desse ainda fingindo teatralmente ser uma pessoa que tem autoridade moral para dizer que o rico, que não tem valores, que só pensa no dinheiro, não pode comprar dignidade. Então, o exemplo de dignidade é ele, é o cara parasita do dinheiro público que está sendo investigado aí pelo desvio de não sei quantos milhões. Então, para o cara chegar nesse nível de cara de pau, eu acho que tem que ter até, talvez, uma propensão à psicopatia também, um compromisso existencial com a desonestidade intelectual que beira a loucura, né? A pessoa tem que entrar num estado de loucura para conseguir ser defender uma coisa tão absurda assim. Outro exemplo do absurdo, do barbarismo, da desonestidade da nossa época foi quando ele. Tipo, é um exemplo que traduz a situação da nossa época, porque isso não é só os caras ali, os senadores da CPI, isso são todos os políticos, todas as pessoas que têm algum nível de importância aí na sociedade repetem esse comportamento de compromisso absoluto com a desonestidade intelectual, com a mentira. Então, tipo, será que todas as épocas foi assim? Será que em qualquer situação é assim? Evidentemente que não. A nossa época chegou num nível tão radical, tão exagerado de compromisso existencial das pessoas com a desonestidade, porque nós estamos vivendo uma cultura de decadência intelectual, filosófica, ninguém quer mais saber da busca pela verdade. E então, por isso que é importante você analisar esses casos específicos e relacionar com uma análise mais ampla da nossa situação histórica e cultural. Outro exemplo aí absurdo foi quando ele falou que é uma injustiça muito grande o Luciano Hang ter pego um empréstimo para construir uma loja, para comprar máquinas da empresa, não sei o quê, quando a Dona Maria não tem dinheiro,
não consegue pegar R$ 1.000 do BNDES, não sei o quê, e que ele acha isso um absurdo, é o país que os ricos se aproveitam da sua condição para conseguir cada vez mais dinheiro, perpetuando as desigualdades, não sei o quê. A questão para ser respondida é o seguinte: qual rico do Brasil que não faz isso? Qual empresário rico brasileiro que fala, não, eu não vou pegar, podendo pegar um empréstimo, eu não vou pegar um empréstimo não, porque eu vou investir o meu próprio dinheiro, porque eu vou deixar esse empréstimo aí para Dona Maria, que é a coitadinha, não sei o quê. Qual empresário brasileiro que faz isso? É irracional para a situação do empresário você gastar um dinheiro próprio quando você pode pegar um empréstimo que você vai conseguir quitar no longo prazo, porque aí você pode usar o seu dinheiro próprio, num caso extremo, né? Ou você pode usar para fazer o que você quiser, ou você pode usar para financiar outra coisa, que vai dar mais dinheiro. Então, tipo, você tendo a possibilidade do empréstimo, você, mesmo que você queira usar o seu dinheiro próprio para o investimento, você amplia mais ainda a possibilidade de fazer outro investimento e ganhar mais dinheiro ainda, através da possibilidade de pegar um subsídio, pegar um empréstimo, qualquer coisa. Então é irracional, na perspectiva do empresário, se negar a pegar o subsídio do governo quando ele pode, porque mesmo que ele possa ganhar dinheiro com os recursos próprios, daquele jeito ele vai ganhar mais dinheiro possível. Então, o empresário deixar de ganhar o máximo possível é irracional. Então, o que ele falou foi uma barbaridade, foi uma deformidade, demonstrou uma deformidade intelectual e uma desonestidade moral que beira a loucura, beira a psicopatia. Porque, tipo, é óbvio que todo empresário vai fazer isso, podendo fazer isso. Se o cara acha isso um absurdo, nossa, é uma injustiça muito grande, o velho da Havan ter pego esse empréstimo que era para ser da Dona Maria, não sei. Por que ele falou exatamente naquela situação? Por que ele acusou isso o Luciano Hang? Como se nenhum outro empresário brasileiro fizesse isso, sendo que todos os empresários brasileiros necessariamente têm que fazer isso para ganhar dinheiro, porque senão ele está sendo irracional, não está sabendo administrar o próprio dinheiro. Todo empresário necessariamente tem que fazer isso quando tem a possibilidade. Então, já que ele está insatisfeito com esse sistema financeiro que só empresta coisa para os ricos, porque só os ricos que têm assim, respaldo para garantir que em caso de falência, em caso de fracasso do seu investimento, eles têm um patrimônio pessoal que pode cobrir aquela dívida. E para a Dona Maria, que quer pegar R$ 1.000, mas ela não tem a garantia de que pode cobrir aquela dívida, ela não pode pegar. Isso é uma injustiça muito grande, que o sistema tem que ser mudado. Então, se ele acha isso, por que ele não fala isso no geral? Por que ele não faz essa proposta, não faz um discurso baseado em toda a mudança do sistema financeiro, toda a mudança do sistema econômico, por causa da injustiça com os pobrezinhos? Então, o cara ter falado isso, trazido isso à tona, trazido um absurdo tão grande à tona na CPI, com a tentativa de incriminar o Luciano Hang, demonstra a total desonestidade que existe hoje em todos os políticos, todas as pessoas que alcançam certa importância na sociedade brasileira. Porque ele sabe que isso é impossível ser feito. Todos eles necessariamente têm que saber que isso é impossível ser feito. O sistema, para você mudar isso, você teria que mudar o capitalismo, teria que mudar todo o sistema econômico, todo o sistema político. Então, por que ele usou um argumento de tão baixo nível, tão mesquinho, tão desonesto ali? Foi justamente porque as pessoas têm um comprometimento absoluto com a mentira, com o fingimento na vida deles. E isso se relaciona com o que eu falei no vídeo anterior sobre a definição do termo ideologia, que eu tinha comentado que o pessoal da página Contos Acadêmicos tem uma definição do termo ideologia baseado na obra do Eric Voegelin e que acaba sendo muito comum nos meios conservadores que o pessoal use esse termo e que eu acho errado, eu acho prejudicial para as discussões políticas, pelo que eu falei no vídeo anterior, que é você dizer que ideologia é você substituir a busca pela verdade por um discurso que vai favorecer um projeto político. Tipo, eu não quero saber o que é verdade, não quero saber o que está certo e o que é errado, só estou interessado no projeto político, foda-se. Eu acho que esse uso do termo ideologia é errado. Eu acho que ideologia não deve ser usada nesse sentido. Eu acho que ideologia tem que ser a visão a visão de mundo da pessoa na medida em que ela se reflete em valores éticos. E
E eu acho prejudicial essa definição de ideologia, como eu falei no vídeo anterior. Mas, independente disso, essa definição do termo ideologia contém dentro dela um instrumento para você perceber a época de decadência, a época de absurdo que nós estamos vivendo, que é o fato dela dizer, dessa definição, expressar uma disposição intelectual que existe aí em todo generalizada na nossa cultura nos últimos séculos, a descrença do fato de existir uma verdade e o desinteresse na busca pela verdade. Então, se você substitui ideologia por desonestidade intelectual, por falta de compromisso com a busca pela verdade, isso realmente é o mal dos últimos séculos. E isso ameaça a nossa sociedade, com certeza. E então, vendo esse julgamento absolutamente injusto aí do Luciano Hang, eu acho que isso pode ser feito um paralelo com os julgamentos de Sócrates também. Não que o Luciano Hang seja equivalente ao Sócrates, nem nada semelhante, mas é que você vê que no sistema de justiça, na organização social, na organização política daquela sociedade, a busca pela verdade não interessa. Não interessa se o Sócrates estava buscando a verdade ali e se aquilo que ele defendia tinha algum sentido. O que interessa é que era contra o achismo da época e que as pessoas estavam em volta fazendo o julgamento não estavam interessadas na busca pela verdade. As pessoas ali, no caso, para chegar ao ponto de confundir o trabalho de um filósofo com um tipo de atividade que vai promover a degeneração cultural, para as pessoas chegarem nesse ponto, as pessoas têm que estar comprometidas com a mentira, comprometidas com o modo de existência que exclui do horizonte intelectual delas a possibilidade de existir a busca pela verdade. E os caras que condenaram Sócrates eram sofistas comprometidos com a mentira, comprometidos com a ideia de que não existe verdade, não existe busca pela verdade, da mesma forma que os senadores da CPI. Então, assim, numa época de extrema decadência, extrema loucura, a busca pela verdade é abolida do horizonte intelectual das pessoas. E isso acontecia no contexto social e cultural da Atenas antiga, em que quase todas as pessoas já desistiram de ter no seu horizonte a ideia de que era possível alcançar em alguma medida a verdade, que era possível você buscar a verdade de alguma forma, e não sabiam reconhecer quando esse trabalho estava sendo feito, porque elas já defendiam a vida baseada na mentira, baseada no achismo. E que não tem nada a ver você dizer que o Luciano Hang, ou alguém ali é o Sócrates ou algo assim, nem nada. Mas isso foi uma oportunidade, foi uma situação que demonstrou que a nossa sociedade hoje é governada pelo relativismo e é governada pelas pessoas que dedicam a sua vida, têm um comprometimento existencial com a mentira. Assim como era na época do Sócrates, que era uma época de corrupção moral e intelectual. E depois foi mudar, depois foi ser resgatado dessa situação de decadência devido ao trabalho intelectual dos alunos, dos sucessores do Sócrates. Então, nesse sentido que o pessoal fala que a ideologia é errado, que a ideologia é uma coisa que sempre é uma merda, não sei o quê, que é o sentido de desistência da busca pela verdade, comprometimento existencial com a mentira, esse sentido estaria certo eles criticarem as ideologias e esse momento da CPI, das injustiças, dos absurdos, foi uma oportunidade muito grande para a pessoa identificar qual que é o efeito imediato das ideologias no sistema político do país. Nesse sentido dessas críticas que eles fazem à ideologia, estaria certo. Porém, como eu falei no vídeo anterior, a escolha da palavra ideologia para definir isso está errado. Eu acho que é um erro estratégico e metodológico das ciências humanas, porque ele traz um monte de consequências prejudiciais aí nessa escolha dessa palavra. Mas é só a escolha da palavra que está errada. Todo o resto da crítica deles está certo.
Então, considerando isso, considerando que nós vivemos numa época de corrupção intelectual e moral de todos os agentes que têm alguma influência na sociedade, como reagir a isso? A única forma de reagir é existir na sociedade corrompida alguns núcleos de pessoas que estejam comprometidas com a busca pela verdade. E que não é que ela, ah não, tô acima do bem e do mal, não vou votar em nenhum político porque eu sou gostosão, eu tô acima da verdade. É justamente por isso que eu acho que o uso do termo ideologia é prejudicial, porque o uso do termo ideologia para qualquer posicionamento, mesmo não sendo isso que eles queiram fazer, é muito fácil você confundir esse conceito de ideologia que eles querem transmitir com a adesão a qualquer posicionamento político. Então, assim, se você fala que é contra as ideologias, que a ideologia é uma merda pro ser humano, então as pessoas que naturalmente são burrinhas, naturalmente não entendem o contexto cultural que os conceitos são criados, as pessoas vão entender aquilo de forma generalizada. Então eles vão pensar, ah, não, então não vou apoiar nenhum político, eu vou virar um intelectual iluminado, que está acima do bem e do mal, que não apoia nem a direita nem a esquerda, eu vou viver numa comunidade hippie, porque a sociedade é toda corrompida e tudo mais. Quando na verdade a forma de reagir a essa merda deveria ser justamente o contrário, deveria ser o comprometimento pessoal, existencial das pessoas na busca pela verdade, e ao mesmo tempo, se as pessoas tivessem alguma condição de fazer alguma coisa, elas fariam, né? Igual o Platão, que era o cara que, com certeza, nesse sentido negativo de ideologia, nunca aceitava nenhuma ideologia. Por quê? Porque nesse sentido de ideologia dos políticos brasileiros, dos senadores da CPI, é quando você abre mão da busca pela verdade, quando você desiste da busca pela verdade para defender um projeto político. E o Platão nunca teve essa desistência da busca pela verdade, evidentemente. E então, se fosse seguir aí a interpretação ingênua, a interpretação do pessoal burrinho, que não entendeu direito o que é ideologia, eles acham que deveriam viver na comunidade hippie. Não, não vou apoiar nenhum político porque eu sou gostosão, eu estou acima do bem e do mal. Quando o próprio Platão, que foi o maior exemplo, o Platão, Aristóteles e Sócrates foram os maiores exemplos de filósofos que transcenderam o achismo, transcenderam a corrupção, a decadência intelectual das suas épocas, não tinham essa conduta. Eles participaram, no caso do Sócrates isso não dá muito para ver porque ele não teve oportunidade, mas no caso do Platão e Aristóteles é bem evidente que eles participaram da política quando tinham oportunidade, quando era possível fazer alguma coisa para ajudar, eles faziam. Tanto que Platão foi envolvido com tentativa de revolução, de mudança do governo na Sicília, se eu não me engano, porque ele teria a possibilidade de substituir o governo que estava naquele momento por um rei que era simpático às ideias dele, era simpático à filosofia dele e poderia fazer um governo mais justo. Então, no final, não deu nada certo, né? Ele se ferrou, mas pelo menos ele tentou, ele foi lá e participou da política. Então vai dizer que Platão seguiu uma ideologia também, que os filósofos da filosofia tradicional eram ideólogos, seguiam uma ideologia? É evidente que não. Então isso mostra que ideologia não é você abdicar de participar da política. O problema da ideologia, na verdade, não é nesse sentido negativo de simplesmente participar da política. Se você está participando da política, então você segue uma ideologia. O problema da ideologia é a desistência da busca pela verdade. E justamente nessa época em que os setores mais altos aí da política, da administração da sociedade e da comunidade de, vamos dizer, classes falantes que influenciam as pessoas, justamente nessa época em que todos esses setores da sociedade são dominados por pessoas totalmente desonestas, totalmente corruptas, que abdicaram da busca pela verdade, que não acreditam na possibilidade do ser humano alcançar de alguma forma as verdades, são pessoas corruptas, e isso transforma nossa época numa época de decadência, justamente por nós estarmos inseridos nessa merda, que as pessoas que não desistiram da busca pela verdade, que tem esse processo, que tem essa abertura para esse processo filosófico de busca pela verdade, não podem se omitir da política. Tem que participar de alguma forma e, quando possível, oferecer ajuda de alguma forma para melhorar a sociedade. O problema que o pessoal identifica como ideologia, que na verdade
eles confundem com participação política, mas, na verdade, eles chamam de ideologia, como eu falei antes, esse termo é inadequado. O problema é você abandonar a busca pela verdade nesse processo. Se esse pessoal aí corrupto da CPI, do Senado e tudo mais, em algum momento eles tivessem abertura para encontrar a verdade, eles não seriam nesse estado existencial de completa corrupção, completa desonestidade. Então o problema não é a participação na política. O problema é desistir da busca pela verdade. Então as pessoas que têm esse alcance, esse horizonte intelectual, que levam em conta a importância da busca pela verdade, têm que atuar na política, têm que ocupar espaços para substituir esses picaretas corruptos, como esses senadores aí picaretas da CPI. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado.